Alô, galera goiana, alô, galera colorada, alô, galera do Leão do Sul, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise sobre o empate entre Vila Nova e Craque pela terceira rodada do Campeonato Goiano. As duas equipes seguem invictas dentro da competição. Então, logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago os detalhes com as minhas impressões sobre este confronto lá no estádio Genervino da Fonseca. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí aquele like para fortalecer o trabalho. Deixe também a sua mensagem, o seu recado. Ele é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte de Goiânia. A Lutei Magazine conta com moda em geral, utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados. No Instagram você encontra o perfil da Lutei Magazine no @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp 99402 7562. Em breve, a loja virtual da Lutei Magazine. E a loja física? Ela fica ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. A Lutei Magazine oferece análise de Craque 1, Vila Nova 1 pelo Campeonato Goiano. Outro jogo do Vila em que o Vila não conseguiu se impor perante o seu adversário. Não de uma maneira contundente. Contra o Anápolis, o Vila teve algum domínio da bola no segundo tempo, mas não era uma equipe que criava. E ontem, diante da equipe do Craque, o Vila também, o máximo que ele conseguiu dentro do jogo foi ter o controle da bola em alguns momentos, mas mesmo assim também sem incomodar tanto o seu adversário. Chegadas pontuais, vamos dizer assim, né? O Vila não tinha aquele domínio da partida, não conseguia fazer o adversário sofrer. Então foi um jogo, na maior parte, bem equilibrado. O momento que eu mais gostei do Vila, por incrível que pareça, que possa parecer, foi no início do jogo, onde para mim o Vila conseguiu ter uma certa imposição sobre o Craque e até chegou a ter com perigo na finalização do Marlone, numa boa escorada do Neto Pessoa, né? O Neto Pessoa faz muito bem essa parede lá na frente, né? Ele acabou ajeitando para o Marlone, que bateu da entrada da área, e o goleiro Clériston fez a defesa. Depois, no restante do primeiro tempo, para mim o Craque foi melhor do que o Vila. O Craque conseguiu incomodar, inclusive obrigou o goleiro Vanderlei a fazer duas boas defesas. Para mim, as duas melhores defesas do Vanderlei com a camisa do Vila. Aliás, ontem foi o melhor jogo até agora do Vanderlei com a camisa do Vila. Teve um lance de uma falta, né, cobrada pelo Jonathan. O, o Vanderlei faz a defesa, a arbitragem erra, marca o tiro de meta, mas o Vanderlei fez uma defesaça. Ele encosta na bola, ela bate no travessão e vai na linha de fundo. A grande defesa até agora do Vanderlei com a camisa colorada. Veio o segundo tempo, aí foi um segundo tempo mais morno, sem tantas opções assim. O Craque acaba abrindo o placar depois de uma bobeira gigante do Jordan. Aquilo ali é falta de concentração, né? O Donato toca a bola para ele perde a bola, né? Teve um momento que o Jordan não sabia onde a bola estava. E aí ele acaba cometendo a falta, na cobrança da falta, no rebote, a bola sobra para o William Goiano, que coloca no ângulo do goleiro Vanderlei. Para mim, aí, na minha visão, o gol do Craque, no momento em que a bola o jogador dá um balão para dentro da grande área, o Elber estava impedido. Na minha visão, o Elber estava impedido. Ele corre para a bola, ele não sobe com o zagueiro do Vila, mas ele corre para a bola, obriga o zagueiro do Vila a cabecear a bola para fora. E aí, nesse rebote, é que o William Goiano acaba fazendo o gol. Mas para mim, o atacante do Craque, que vai na bola, na disputa aérea, assim, ele corre para a bola, né, para essa disputa aérea, para mim ele estava impedido no momento do que a bola é jogada para dentro da grande área. Mas um lance muito difícil, porque talvez o Bandeira do outro lado não conseguiu ter essa mesma visão
que eu tive. Era um lance para VAR, porque era um lance ajustado, mas no olho, né, que é a tecnologia que eu conto, é a do olho. E no olho, para mim, o atacante do Craque estava impedido. Mas o Craque fez 1 a 0, mas o Vila logo em seguida teve um pênalti, e foi pênalti. Porque ombro a ombro é de lado, gente. É quando bate lado a lado. Bateu nas costas é pênalti, é falta, né? Então, para mim, houve sim o pênalti de um zagueiro imprudente do Craque. O jogador do Vila, João Lucas, correndo com a bola para a linha de fundo. Aí o zagueiro chega no encontrão daquele, né? Então, para mim, foi inexperiência do jogador do Craque. O Neto Baiano, o Neto Pessoa cobrou e fez o gol de empate para o Vila. Os minutos finais caiu, foi de emoção. O jogo praticamente depois do 1 a 1 não teve praticamente mais nada, nenhum lance que a gente pensasse, ah, tá, o time desperdiçou a oportunidade de vencer. Mas o fato é que o Vila está sofrendo neste campeonato goiano a partir do momento que o sarrafo subiu. Né? Fez uma partida de amplo domínio contra o Goiânia, mas contra adversários que exigiram um pouco mais, o Vila não conseguiu fazer um jogo de imposição, não conseguiu se impor tecnicamente perante os adversários um pouco melhores que a equipe do Goiânia. Vamos colocar aqui o time que o técnico Claudinei Oliveira colocou em campo, com 3 modificações em relação às equipes anteriores e também as substituições que ele fez durante o jogo. Vanderlei, o Marcelinho, que depois saiu para a entrada do Diego Renan, e o Diego Renan jogou mesmo pelo lado direito, o Donato, o Jordan e o Rodrigo Gelado, que joga ali pelo lado esquerdo. Os dois volantes, começou com Ralf Souza, primeira vez do Souza como titular, depois o Souza saiu para a entrada do João Lucas, outra vez, né, que o técnico Claudinei Oliveira tira um volante para pôr um jogador mais ofensivo. Ele já havia feito isso lá em Anápolis, na saída do Rickson. O Marlone saiu ontem para a entrada do Rickson. Lourenço Neto Pessoa, que foi substituído pelo Riquelme, e o Yuri, que começou jogando pela primeira vez, depois deu lugar ao Vinícius Leite. Essa foi a formação do Vila para este confronto. Vanderlei, melhor jogo dele com a camisa do Vila, e foi bem no jogo. Marcelinho não foi bem, Diego Renan entrou, foi discreto, mais uma vez discreto. Donato não comprometeu, o Jordan foi o vilão colorado dentro do jogo. O Jordan falhou contra o Anápolis, o Jordan falhou ontem novamente. Foi um jogador que teve um desempenho interessante na Copa Verde, mas quando os jogos exigiram um pouquinho mais dele, ele não conseguiu ir bem e penso que é um jogador que está próximo de perder a posição no Vila. O Rodrigo Gelado apareceu para o jogo, né? Até deu um passe para o Neto Baiano, que finaliza no primeiro tempo. Não decepcionou. O Ralf, bom jogador, muito combatente ali no meio campo. Souza também fez uma partida de razoável para boa. O João Lucas entrou e outra vez foi decisivo. Foi decisivo lá em Anápolis, quando sofreu pênalti, quando fez o gol. Foi decisivo ontem, quando sofreu o pênalti. Está pedindo passagem. Vai ter que dar oportunidade para o João Lucas em breve. Marlone não foi bem no jogo mais uma vez. Finalizou uma boa bola no primeiro tempo. Rickson não acrescentou. Lourenço ainda não conseguiu reeditar um jogo no mesmo nível da estreia. Neto Pessoa, gosto dele como atacante, dá muito trabalho para a defesa adversária. Riquelme entrou, movimentou, tentou, mas não produziu nada. E o Yuri não foi bem. Assim como o Vinícius Leite, que entrou no seu lugar também, acabou não fazendo com que a equipe melhorasse o seu rendimento. O trabalho do técnico Claudinei Oliveira. O Claudinei tem tido dificuldades em fazer a sua equipe se impor. E esse é um desafio do Vila. O Vila quer ser time grande no campeonato, porque é isso que a gente tem que cobrar do Vila. Ser time grande, ser protagonista. Se o Vila quer isso, o Vila tem que conseguir se impor perante esses adversários medianos da competição, vamos dizer, como o Anápolis contra o Craque. O Vila vai ter outros jogos contra Goiás, contra Atlético, aí são jogos diferentes. Mas nesses jogos contra as equipes do interior, o Vila tem que conseguir se impor. E até agora o Vila não conseguiu. O único jogo que o Vila verdadeiramente se impôs foi contra o Goiânia. Nos outros, o Vila fez jogo de igual para igual contra o Anápolis e também contra o Craque de Catalão. Então o Claudinei tem essa meta, tem esse desafio que ele ainda não conseguiu cumprir. Fazer com que o Vila seja verdadeiramente uma das forças do campeonato. Porque até agora o Vila tem brigado de igual para igual contra equipes de orçamento bem menor.
com exceção do Goiânia, que eu citei há pouco, na estreia do campeonato. Então essas aí foram as minhas impressões deste Vila Nova 1 Craque 1 lá no estádio Genervino da Fonseca. Falar um pouquinho da equipe do Craque, um time que que me deixou uma boa impressão. Não tinha visto o Craque jogar, apenas acompanhado os resultados, mas é uma equipe que tem alguns jogadores interessantes. Gostei muito desse Jonathan. O Elber ontem achei que não foi tão bem assim, mas é um jogador que já se mostrou artilheiro. O o Cairon, né, o centroavante que já é conhecido, me lembro dele no ano passado, jogador interessante também. A defesa, né, com o Nilo e o William Goiano, uma boa defesa. E o Clériston, que quando joga no interior, ele consegue bem, né? Não conseguiu ir bem no Vila, mas ele jogando por equipes do interior, o Clériston consegue dar uma boa resposta. E ontem fez uma boa defesa na finalização do Marlone. Essas aí as minhas impressões também do time do técnico Paulo Massaro, tá bem? Torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, para concordar, para discordar. Ele é sempre muito bem-vindo. Se não for inscrito, te convido a se inscrever. Deixa aí o like para gente. Um grande abraço e até a próxima.